9 minutos, apesar de ter polos industriais relevantes, o Brasil ainda enfrenta obstáculos para avançar na automação das suas fábricas. Enquanto países como o México e a China aceleram a digitalização e o uso de robôs, a indústria brasileira permanece, em grande parte, ancorada em processos da era 3.0. Para entender os fatores que limitam esse avanço e onde estão as oportunidades de mudança, estamos com o engenheiro de produção e diretor da PMA Automação Industrial, Hugo Ferreira. Hugo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Hugo, o que explica esse ritmo lento da automação no Brasil em comparação com países semelhantes ao nosso? Bem, o Brasil ele sempre vem engatinhando, né, no processo do desenvolvimento tecnológico das indústrias brasileiras. A gente pode reforçar todo esse processo daí pelo alto custo de implementação e também devido à tributação e burocracia que nós temos de adquirir equipamentos que muitas das vezes eles são industrializados aqui no nosso país, mas que vêm de outros países, né? Então, essa tributação que a gente encontra, e burocracia para poder trazer boas tecnologias para o nosso país, para industrializar esses nossos processos, a fabricação de máquinas, equipamentos, células robotizadas, acaba dificultando bastante esse processo de desenvolvimento tecnológico das indústrias. E reforço também a questão não só da dependência tecnológica importada, mas também da cultura empresarial conservadora que a gente tem. Boa parte dos empresários que vivem aqui no Brasil, ele ainda vê a automação como um custo e não como um investimento estratégico para a melhoria da sua fábrica, melhorando a competitividade e a qualidade dos seus processos. Hugo, esse seria então o principal entrave estrutural ou mesmo cultural identificado nas indústrias brasileiras? Seria a burocracia? A burocracia é um pilar. Se eu fosse colocar em três pilares, né, separando ele, ela eu colocaria a cultura, tá, como um desses pilares, a dependência de tecnologia importada como um segundo pilar, né, e colocaria também a burocracia, né, e dentro desse contexto a parte da tributação, como empecilhos para essa melhoria, né, da cultura, da melhoria tecnológica das fábricas brasileiras. A formação técnica atual está alinhada com as exigências da indústria 4.0, a formação técnica que a gente tem hoje aqui no Brasil? Bem, apesar da gente ter uma característica de formação técnica condizente, né, cada vez mais as próprias universidades elas têm se aproximado mais do contexto industrial para poder pegar as suas necessidades e colocar em prática nos seus cursos. Isso daí já é uma realidade, né, essa transformação. Hoje, o principal problema que nós temos em relação à mão de obra é o interesse mesmo da população de estar vou colocar aqui, sofrendo, né, de estar passando por um processo formacional que muitas das vezes é dificultoso, é doloroso, tem que passar por essa forja para poder chegar nas habilidades necessárias para o dia a dia, né, do contexto industrial. Então, o desinteresse é o que tem afastado e colocado em xeque, né, a quantidade e a escassez da mão de obra qualificada dentro do processo. A falta desses profissionais especializados, né, em programação de robô, por exemplo, e integração de sistemas de manutenção avançada, acaba limitando esse ritmo da implementação, o que reforça cada vez mais a necessidade de se colocar, né, máquinas, equipamentos automatizados e robôs dentro do processo de fabricação. Hugo, a automatização ela é cara ou ela é mal compreendida pelos empresários e como que é o processo de convencimento desses empresários a investir na automação? Aqui na PMA Automação, a gente modela o processo de automação de acordo com a necessidade do cliente. Não existe, por mais que a indústria ela seja similar a uma outra que esteja dentro do mesmo setor de atuação, produz o mesmo produto, nós temos particularidades, né, ou singularidades que cada uma delas precisa ser analisada de acordo com o integrador, né, que seriam essas indústrias que atuam implementando essas tecnologias dentro da fábrica. Então, tem que ser modelado de acordo com a realidade de produção de cada fábrica. Quando a gente customiza, a gente acaba reduzindo os custos de implementação dessas tecnologias.
Isso é muito necessário. Quando a gente pega produtos standard de padrão, a gente precisa estar adaptando a ele, o que encarece muito a solução. Então, nós precisamos cada vez mais implementar soluções otimizadas e customizadas que refletem a real necessidade do cliente final. Isso daí faz com que o custo de implementação ele seja ajustado à realidade de cada empreendimento. Então, o custo, ele é muitas das vezes, respondendo a sua pergunta, mal compreendido pelo empresário, porque em cada estudo é necessário fazer o que a gente chama de cálculo de payback. A gente verifica qual que é o custo da implementação da solução e qual que é o retorno que essa solução vai proporcionar para a indústria ao longo da sua implementação. Então, assim, não existe valores, né, altos ou baixos, existem soluções mal implementadas que não dão retorno do investimento devido no momento que se espera. Então, quando se tem o retorno ele é comprovado, né? O custo ele não é mais custo, ele é investimento para o próprio empresário. Hugo, uma última pergunta para quem está nos ouvindo e trabalha na área da engenharia de produção, ou mesmo um estudante que quer fazer engenharia de produção. Por onde começar para trabalhar com esse tipo de assunto que a gente está trazendo aqui, que é a automação, no processo industrial especificamente? Bem, hoje nós temos, dentro da parte de robotização e automação, nós temos cursos como mecatrônica, engenharia mecatrônica, que está transformando agora em engenharia robótica. Nós temos o curso de automação industrial, controle de automação. Nós temos o curso de elétrica também, o curso de mecânica, são engenharias multidisciplinares que acabam complementando a área da automação industrial. O que eu coloco de dica aqui para as pessoas que querem ingressar nessa área é que comece, né, fazendo cursos. Nós temos cursos, inclusive, disponíveis online, os próprios fabricantes de algumas tecnologias de robôs que são gratuitos online. Vocês Uhum. podem estar fazendo a pré-capacitação através deles e correndo atrás da formação, seja de nível básico, técnico ou nível superior. A partir disso daí vai surgir oportunidade para vocês, como estágio, né, forma de estar fazendo a inserção dentro da área, e aí as coisas acontecem por si só a partir daí. Hugo, então, na verdade, a gente não diria especificamente que para trabalhar com isso precisa esperar aquele tempo de 5 anos ou 4 anos de um curso superior. A pessoa já pode começar com um curso feito mesmo com uma formação básica, às vezes de ensino médio, e depois fazer esse prosseguimento. Exatamente. Principalmente a parte de robotista. Nós temos muitos robotistas dentro do mercado que muitas das vezes só tem o ensino médio, mas eles têm um curso de especialização voltado para a programação de robôs. Esses cursos que muitas das vezes são disponibilizados pelo próprio fabricante de robô, tá? Uhum. Para poder instigar a maior utilização da sua tecnologia dentro do mercado. E nós temos outras empresas que são especializadas somente na parte de formação para esse tipo de área. Então, não precisa esperar 5 anos da faculdade para poder Uhum. estar ingressando na área. Lógico, a formação superior ela traz benefícios, né, grandes para complementar o seu processo formacional. Muito bem. Nós conversamos com o Hugo Ferreira, que ele é engenheiro de produção e diretor da PMA Automação Industrial, falando sobre essa digitalização, uso de robôs dentro da indústria brasileira e quais são os entraves e quais são as soluções. Obrigada, viu, Hugo? Obrigado você.